Olá, amigos, boa noite. Mais uma vez aqui, mais uma quinta-feira e mais uma semana que se encerra dos nossos estudos. Tem sido assim ao longo desses meses. De segunda a quinta, fazemos este encontro de amigos para termos algumas reflexões com base em obras da doutrina espírita, que possam elas nos guiar, nos dar luz para que consigamos caminhar com mais equilíbrio, com mais alegria no viver. Agradecemos todos os amigos que estão aqui, chegando juntinho de nós, juntinhos dos nossos corações, já emitindo aquele positivo, aquela vibração que nos ajuda, né? Que nos alimenta a alma. Ivete, Tânia, Célia, Débora, Terezinha, Eduardo, Cidinha, são muitos amigos conosco, Dilza, todos aqui se reunindo já, Isabel, para que possamos nesta noite fazer as nossas reflexões. Rosa, Arlete, muito obrigada, muito bem-vinda, muito boa noite. Cláudia, vamos ver se eu estou deixando alguém. Eu não quero esquecer ninguém. A gente não esquece, às vezes não dá tempo só de comentarmos sobre todo mundo. Meus amigos, vamos fazer a nossa prece desta noite, simplesmente pedindo que o Pai de bondade e misericórdia nos abençoe, nos permita a presença dos amigos espirituais que velam por nós, que em nome de Jesus venha a nós para nos instruir, nos orientar e nos fazer criaturas melhores. Que os ensinamentos todos que temos recebido sejam bússolas a indicar o norte do nosso caminhar, para que dessa forma consigamos verdadeiramente caminhar para o bem, pelo bem e pela paz. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre. Vamos lá, meus amigos, que nós já estamos prontos para as nossas reflexões de hoje a respeito da obra Boa Nova. Boa Nova é aquela obra do Espírito Humberto de Campos através da mediunidade, da psicografia de Chico Xavier. E nesta obra ele relata os bastidores do cristianismo nascente, da época do Cristo, dos encontros que ele teve e de tudo aquilo que transcorre naquele período de tempo. Se nós fôssemos comparar usando as referências históricas, bíblicas, de alguns desses pontos ou desses personagens, nós vamos ver que esta obra ela é fiel à presença dessas pessoas que nós estamos visualizando em cada capítulo da Boa Nova, sempre o encontro de Jesus com alguém para alguma lição que transcendeu, que veio até nós. Vamos ao nosso boa noite a Lena, a Laura, a Terezinha, a Rosa. Eu acho que a Rosa eu já tinha até cumprimentado. Mas sejam bem-vindas, vamos lá. Nós estamos no capítulo 15, quando tem o título Joana de Cusa. Nós nos lembramos que Joana é uma das mulheres que seguiu Jesus, junto com Maria de Magdala, junto com Maria, mãe de Jesus, junto com Marta, outras mulheres que estavam junto de Jesus também ali, colaborando com os apóstolos. Elas colaboravam até materialmente para que eles pudessem fazer seus deslocamentos com uma relativa tranquilidade e divulgando o ensino de Jesus. Então, Joana de Cusa é uma dessas mulheres. Ela era esposa de Cusa, o intendente de Herodes na cidade de Cafarnaum. Então, ela tem uma vida de sociedade, era a mulher que tinha mais alta importância naquele local, naquela cidadezinha, naquele núcleo. Ela era a mulher mais nobre, a de mais alto posto. E é interessante lembrarmos, né, que Joana de Cusa é essa Joana de Ângeles que nós vimos tão recentemente no filme a respeito da vida de Divaldo, a ação dela na vida de Divaldo. É o mesmo espírito, vivendo duas experiências
e continuando a trazer para nós ajuda em nome do Cristo. Ela ainda trabalha em nome do Cristo para a implantação do bem no coração e na mente das criaturas e, consequentemente, neste mundo material que habitamos. Boa noite, Marcela, boa noite, Cazuco, Malu, Sebastiana, boa noite a todos vocês. Nós paramos no momento em que Joana, ela estava encantada com aqueles primeiros ensinamentos de Jesus que ela ouvia. E ela começava a querer vivenciar essa experiência. Porém, seu marido era um homem de negócios, era um homem de sociedade, era um homem vinculado à materialidade do império. E por conta disso, alguns desajustes em família estavam acontecendo. E ela procura Jesus na casa de Pedro, certa feita, para falar com ele a respeito dessa dificuldade que ela estava vivendo em família. E nós vimos então, na semana passada, a última fala de Jesus para Joana. São palavras que vão marcar muito a vida de Joana de Cusa. E ele diz a ela assim: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai. Porque é muita briga no mundo que nós vemos, né? Por conta de Deus, Yahvé, Jeová, não sei o nome que cada um quiser dar o grande arquiteto do universo, a inteligência suprema, a luz, não sei, cada um vai colocando o nome que lhe apetece e que esclarece, que satisfaz o seu jeito de ser. Mas Deus é um só. Então Jesus dizia, só há um Deus que é nosso Pai. Ele se inclui como filho de Deus, então irmão de todos nós. Só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. E nós já dissemos, Deus é amor, é a expressão do amor. Se só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor, fé vem de fidelidade, só existe um ato de fidelidade que nos liga ao amor maior, que é o amar. É o exercício desse amor que vai então nos propiciar a aproximação, a ligação com o Pai Celeste. Ele disse, então, só existe um caminho. Certas manifestações religiosas no mundo, dizia Jesus a ela, não passam de vícios populares na terra. São hábitos que nós vamos adquirindo exteriormente. E nós comentávamos a respeito dos cultos, a respeito dos dogmas que as religiões foram estabelecendo, como uma obrigatoriedade dos seus fiéis seguirem. Coisa nossa. Tudo coisa nossa. Serve como disciplina, serve como abastecimento da fé para aquele exercício. Serve, mas não tem nada a ver com a legítima religião ou ligação da criatura com o Criador. Estas coisas nos ligam enquanto criaturas no mundo. Religião, religare. E a quem nós nos religamos ou nos... Tanto que nos tratamos como irmãos quando dentro da mesma crença, dentro da mesma igreja, dentro da mesma profissão de fé. Então, são coisas exteriores, são coisas nossas. Jesus já dizia a ela que todos os templos da terra eram de pedra e continuam, né? Nós lembramos a história de Francisco, do Edifica Minha Igreja, ele juntou pedras para depois entender que não era isso que Jesus queria dizer. Então, os templos são de pedra e às vezes damos mais valor às paredes do que o que aquelas paredes contêm. Nos impressionamos mais com as pedras do que com aquilo que é trazido até nós como alimento para as almas. Então ele diz assim, eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Ele não vinha para templos de pedra, ele vinha para tocar a alma diretamente e abrir o coração das criaturas, propiciar que as almas pudessem se abrir para esse amor tão grande do Pai Celestial para com todos nós. Então paramos exatamente nessas reflexões.
Vamos só mais uma turminha aqui para dizermos o boa noite, que ainda não dissemos. Mara, Vladimir, Rosângela, Gilmara, Edith, Lourdes, boa noite a todos. Então, continuando, a partir daí, segue essa conversa de Jesus, essa orientação de Jesus para Joana, quando ele diz, entre o sincero discípulo do Evangelho e os que pertencem a milenares do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Há aqueles que são os sinceros discípulos do Evangelho, há aqueles que estão pertencendo às antigas milenares religiões do mundo. E às vezes o embate é inevitável. As pessoas começam a fazer combates, ele diz combate sem sangue na redenção espiritual. O discípulo, com uma visão diferente, deu os embates sangrentos, as guerras religiosas. Mas o discípulo, em particular, com aquilo que pertence aos conhecimentos milenares do mundo, a sua mudança, ao desvincular-se de tudo isso, trava um combate sem sangue dentro de si mesmo, para a sua própria redenção espiritual. Então, querendo ou não, estamos sempre de fogo, né? O amor é um fogo que arde sem doer. Pois é, estamos aí, neste fogo que toca as nossas almas por conta desse desvencilhar-se daquilo que a terra está a nos oferecer. Assim, meus amigos, dizia então Jesus a Joana, agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Ela era uma das pessoas escolhidas, era um dos espíritos prontos para entender a mensagem e testemunhar. Não era nem para divulgar, porque de início nós vemos que aqueles seguidores de Jesus não tinham o hábito ou a habilidade da oratória para divulgação. Poucos eram assim. A maioria davam testemunho de vida, de ação e não de palavras apenas. Então ele agradece ao Pai, porque te julgou digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Porque era esse o embate. Ela vinculada a uma sensibilidade maior, uma percepção maior do mundo, e o esposo não entendia isso, até porque o conceito de esposa era de ser servil dentro de casa, sem direito de pensamento próprio, de expor seus sentimentos. Era uma criatura totalmente submissa. Então, assim, teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. Meu Deus, quantas vezes na família uma criatura não compreende a outra nas escolhas que ela está fazendo? Jesus, dá um tempo, ele vai compreender um dia. Não sabemos quando. Pode ser nessa encarnação, pode ser em outra encarnação, mais adiante, nós não temos ideia disso. Mas ele diz, é leviano e indiferente? Ele vai levantando alguns pontos do Cusa, que era o esposo da Joana. É leviano e indiferente? Porque essa era uma característica mesmo daqueles que estavam envolvidos no império. Ama-o mesmo assim. Amam, mesmo assim. E é muito interessante isso. Hoje assistindo Jorge Larrat, que eu aconselho que assistam uma palestra dele sobre Maria de Magdala, e ele fala a respeito de que nós queremos, ninguém me ama, a pessoa não me ama, não me quer bem. O nosso amor é condicionado a receber, e o amor não recebe, o amor se dá.
Então o amor parte de quem doa. Não é reclamar, não receber, é fazer o contrário, é dar. É esse o movimento do amor, ele é de dentro para fora. Então, a gente fica condicionando, foi o que ela disse, ele é leviano, indiferente, ama-o mesmo assim. E amar é cuidar, é ter um olhar para aquela criatura, é estender a mão quando necessário, esse é o amar. Esse é o movimento que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. Não te acharias ligada a ele se não houvesse uma razão justa. Olha o que é que Jesus está dizendo para Joana. Você não estaria ligada a este homem que é indiferente, que é leviano, que é autoritário nas questões, que é levantado, que é insensível. Você não estaria ligada a ele se não houvesse uma razão justa. Jesus está falando da nossa reencarnação. Ele está dizendo o nosso compromisso com aqueles que estão conosco, especialmente no núcleo familiar. Especialmente compondo este núcleo familiar. Há uma razão para estarmos debaixo do mesmo teto. Há uma razão para trilharmos algum período juntos na vida. Alguém aí é devedor e alguém aí pode oferecer o pagamento dessa dívida. Então ele dizia a ela que ela não estava ligada à toa. Acaso não existe, existem razões. E ele continua dizendo, estarás cumprindo a vontade de Deus, servindo com amorosa dedicação. E amorosa é no sentido da delicadeza, no sentido da fraternidade, da bondade. Você vai estar cumprindo. E é interessante porque ele coloca assim, servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. A vontade de Deus que seus filhos se amem. E aquele que ainda não sabe, o outro vai oferecer o que ele desconhece, o que ele não consegue ainda produzir de melhor. E aí Jesus fala isso a ela. Os sãos não precisam de médico. Claro que não. Estão saudáveis. Quem precisa de médico, quem precisa de socorro, quem está doente. Aquele que está adoecido, seja física, moral, mentalmente, não importa. É ele que está precisando de médico. E muitas vezes nós vamos fazer o papel de médicos. Outras vezes nós seremos os doentes precisando de um médico ao nosso lado. Né, que Jesus está dizendo, se você já consegue ser mais sensível, se você já consegue ser mais delicada, manter-se íntegra, reta, disposta ao bem, você é quem pode ajudar aquele que não está nessas condições ainda. Por isso, Deus te escolheu para estar ao lado dele. Esta foi, então, a fala de Jesus para a Joana. Regiane, a Didi, Humbertinho, Gil, boa noite a todos. Não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos preparar o solo que produziu frutos venenosos e cultivarmos nele a videira maravilhosa do amor e da vida. E é uma verdade muito grande como colher frutas, uvas, em uma planta que só oferece espinhos. Não tem. Mas nós podemos preparar o solo que antes abrigou esse espinheiro todo, né, ou esse espinhadeiro todo. Nós podemos ir erradicando os espinhos e preparando o solo para uma plantação futura e uma colheita generosa adiante. O solo dos nossos corações. Eles são assim. Alguns cheios de espinhos, cheios de trevas, cheios de dificuldades, solos áridos. Outros com a capacidade de um solo fértil. Mas o solo cheio de espinhos, de pedras e árido pode ser trabalhado. Alguém vai trabalhar. O lavrador, ele vai fazer esse papel.
Ele vai tirar os espinhos, ele vai arrotear a terra, ele vai abrir os sulcos, ele vai adubar essa terra, ele vai regar, preparando para uma semeadura e terá uma colheita boa. Deu muito trabalho, mas ele conseguiu. Então, é isso que Jesus falava a Joana. Ela teria talvez um grande trabalho com esse homem, por razões que a gente não sabe, pelas quais ela está ligada a ele. Mas ela teria esse grande trabalho com ele, para ajudá-lo de alguma forma a sair desta vida melhor do que quando aqui chegou. Esta é a fala de Jesus que chama a atenção dela. Joana então diz a ele: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado, mas tenho dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Ela dizia: bom, eu entendi tudo isso que eu tenho que fazer, mas eu tenho uma grande dificuldade que meu marido entenda. Ela não tinha a reciprocidade dele na mesma linha de pensamento. E Jesus então diz: não julgais acertado que lute para impor os nossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e o vosso reino? Diz ela. Perdão, Joana que diz a Jesus, né? Se ele não achava acertado que ela lutasse para impor aquele pensamento, os princípios que ela aprendeu ao marido dela. E dizendo assim, mas e se eu for agir assim, eu não vou estar reformando o meu esposo para o céu, para o vosso reino? Eu estou cuidando dele, impondo a ele novo pensamento, nova regra de vida. Eu estou cuidando dele, eu estou preparando para esse reino dos céus. O Cristo sorriu serenamente. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? O que atingiu as margens seguras do conhecimento como o Pai, com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quem vai ter mais dificuldade para estender a mão? O que já se iluminou, o que já consegue entender, ou aquele que ainda está patinando, chafurdando na lama do mundo, patinando na vida, na ignorância, na desolação, na inconstância, na indolência? Não será muito mais difícil essa criatura estender a mão para ajudar o outro? Quem pode ajudar? É quem já recebeu mais. É esse que pode estender a mão, então. Quanto à imposição das ideias, então, Jesus vai responder a ela, né? Porque ele está dizendo, ela queria impor as ideias que ela estava aprendendo. E ele, então, diz ali, quanto à imposição das ideias, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Quer dizer, puxa, se você quer impor ao seu marido, a gente pode ter uma visão geral. A terra está cheia de gente ruim, tiranos, gente dura, gente difícil. Por que é que Deus não impõe o amor dele no coração dessas criaturas? Ele poderia impor, de alguma forma, esse amor no coração das criaturas. Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Quantas vezes nós já pensamos, ou já falamos, ou já vimos outros falarem essa expressão: por que Deus não faz um raio cair na cabeça dessa criatura para que ela desapareça? Olha quanta maldade que ela faz, quanta coisa errada, quantas pessoas está prejudicando, podia desaparecer da face da terra. É um desejo, que muitas vezes nós queremos que Deus faça do jeito que nós entendemos, que seria um alívio para todos de que essa criatura sumisse do mapa. Então, Jesus pergunta para ela, por que é que Deus não faz? Ele poderia impor ideia, ele podia fulminar cada um que fosse o vaso ruim aqui, terminar de quebrar logo, juntar os cacos e pôr no lixo. Desinfetar a terra
dessas criaturas maldosas. E por que é que ele não faz? A sabedoria celeste não extermina as paixões de Jesus, transforma-as. E isso é muito bonito que Jesus falou. As nossas paixões terrenas, a sabedoria divina, ela não extermina, ela transforma a nossa paixão. Então, se antes a nossa paixão era pelo estado de briga, de guerra, era uma delícia discutir com todo mundo, brigar com todo mundo, pôr lenha na fogueira, arrumar um punhado de confusão, Deus não elimina isso em nós, essa característica que nos move. Ele transforma, porque quando eu entender que a guerra, o colocar lenha na fogueira é muito ruim, a mesma paixão que eu tive na destruição, eu vou ter na construção ou reconstrução daquilo que um dia eu destruí. Porque a paixão é a mola que movimenta a criatura, é que empurra a criatura para frente. Quando nos apaixonamos por uma causa, por alguma coisa, eu não estou nem falando em pessoas e nem paixão no sentido deste amor humano, mas vamos falar até de uma causa, de uma situação. As pessoas apaixonadas por isso, elas não abrem mão daquilo que elas querem atingir. Elas vão em busca da realização, seja para coisa errada, mas a mesma força que ela tem, o mesmo ímpeto que ela tem, vai poder com certeza ser transformado para o lado bom das coisas. E ela passa a trabalhar incessantemente. Olha o exemplo que nós tivemos com Paulo de Tarso. Como doutor da lei, Saulo de Tarso, apaixonado pela conquista do entendimento, pela filosofia, pela retórica, apaixonado pela guerra, por impor as leis do judaísmo para as criaturas. Ele era um homem apaixonado por aquela causa, tanto que era o maior servidor da causa. E quando ele estabelece um processo de mudança, que a presença do Cristo na vida dele é o divisor de águas, onde ele começa o seu processo de mudança, a mesma paixão que deu força a Saulo para enfrentar plateias, para enfrentar guerras, para enfrentar impérios, para impor através da força as suas ideias a outras pessoas, a mesma força, a mesma paixão o moveu, talvez até muito mais, para defender as ideias do Cristo. Por isso que o Cristo precisava dele. E o Cristo disse que ele era o vaso escolhido. Porque tinha que ser um homem muito apaixonado pela causa que defendia, para poder agora defender a causa do Cristo que ele passava a abraçar. Os outros perto dele eram mornos no agir. Ele não. Ele era o fogo inteiro, a labareda toda. Então vejam como Jesus mostra que Deus usa essa nossa força. O Gil diz aqui, o gesto de energia é o mesmo, do positivo ou do negativo. Quem tem a energia, quem defende, quem vai à luta por uma causa, quando ela observa que aquela causa não é a que merece mais a sua atenção e outra a movimenta, ela vai com a garra, ela vai com a força, ela vai com a energia, se levanta e toca em frente. Então, Deus transforma a paixão. Sai de uma paixão, porque vamos pensar no nível de Paulo. Era a paixão da conquista, do título no sinédrio, da cadeira de tribuna. Era a paixão material. O bem-estar material, através da religião, ele tinha paixão pela posição social, pelo respeito que as pessoas deveriam ter por ele, pela ascensão social que ele estava destinado,
Mas é esta paixão que, quando ele se desapega das coisas materiais, ele vai continuar usando agora não mais a tribuna, mas qualquer degrau, qualquer galho de árvore que pudesse subir e ficar um pouquinho mais alto para que as pessoas pudessem vê-lo. Não era a tribuna mais que importava, era o discurso em si, era o ensino em si. Então, Jesus disse isso para Joana: tenha paciência com seu marido, porque a sabedoria divina, Deus não vai fulminar com um raio, Deus não vai impor nada a ninguém. Vamos pensar um pouquinho. Quando nós começamos esse estado de pandemia e de reclusão, o discurso geral era: depois dessa, muita coisa vai mudar, as pessoas vão mudar, as pessoas isso ou aquilo, outros conceitos, outra visão da vida. Eram esses os discursos que a gente ouvia. Tivemos um fim de semana prolongado. O pessoal inteiro desabou no litoral, falando aqui nós, Brasil, nossa região. E o que é que nós vimos como resultado disso? Talvez mais loucuras do que antes. Descaso, descuido, falta de educação no ambiente em que se encontra, impondo aos moradores de uma cidade como Ubatuba som alto, balbúrdia, confusão, droga. Então, quando passou o feriado, passou o fim de semana, as primeiras falas que nós ouvimos foram essas: nossa, não adiantou nada a tal pandemia, nem a reclusão de ninguém, porque as pessoas parecem que estão piores do que antes. Não estão piores do que antes, elas estão como sempre foram. Para muitas pessoas, essa lição ainda não serviu. Talvez eles precisem de uma lição mais forte, mais intensa, para poder transformar essa paixão humana da bagunça, da orgia, da confusão, em algo mais leve, mais sutil, mais favorável ao comportamento humano. Então, é o que nós temos. Deus vai transformando esse nosso jeito de ser. Não é da noite para o dia. Não é, às vezes, nem em uma única encarnação. Então, muitas pessoas vão continuar do jeito que eram. E, por estarem reclusos um tempo, quando deu a liberdade, saíram fazendo tudo que não devia. Não é que piorou. Não piorou nada. Só abriu a porta da gaiola e soltou a turma para bater asas à vontade. É isso que aconteceu. Cada um mostrou o que é. Teve gente que voltou bem, sossegadinha com a sua família, no seu canto, com os devidos cuidados, tudo bem. Mas uma grande maioria extrapolou tudo que a gente possa imaginar. Então, Deus não vai fazer cair um raio ali e destruir um monte de gente, não vai impor a ideia dele na cabecinha daquelas criaturas que ainda não tem cabeça para isso, com certeza, porque se tivesse não agiriam assim, um pouquinho de cabeça que tivesse, não agiriam assim. Então, nós temos que pensar, né? Que as coisas para nós não são tão rápidas como a gente gostaria que fosse. E que Deus não vai acelerar, não. Ele vai colocar no tempo dele os acontecimentos todos para que a gente possa, de alguma forma, aproveitar a lição. Então o pessoal coloca: eu achei que as pessoas iam mudar o comportamento. Não. Para muitos não significou nada. Para outros tantos, significou muito. Lição foi dada e cada um tira o proveito que dela entende. Os mais maduros, os mais aptos, vão trabalhando, vão mudando, vão conquistando novas posturas. Para esse serviu, para outros não. Aquele que semeou o mundo de cadáveres, ele vai falando do comportamento humano, desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima.
E é interessante a gente ver isso. Porque a gente não sabe o momento, a gente não tem ideia do momento, não tem ideia. Deste momento, não. Nós simplesmente estamos aqui sem saber o próximo instante. E aí a gente lembra um fato na vida de Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe. Saint-Exupéry era um piloto, né, um piloto europeu, numa época de guerra, e ele foi feito prisioneiro pelos alemães. E na prisão, ele sabia que era a morte certa, que ele não iria escapar. E na prisão tinha lá um guarda constantemente vigiando, tomando conta daquele pavilhão, da cela dele. E um dia o guarda olhou e viu o Saint-Exupéry com uma foto na mão, que era a foto da esposa e dos filhos ainda pequeninos. E esse soldado viu que o Saint-Exupéry chorou, olhando para aquelas fotos. Ele olhou e chorou. E o soldado parou, esticou os olhos e viu que era uma foto de família. E falou para ele: você tem filhos pequenos? Esse tenho. E a única coisa que me abala neste momento é não mais vê-los, né? Não poder vê-los mais. O soldado encheu os olhos de lágrimas e disse para ele: eu também tenho. E sei o que você está sentindo, porque eu também sentiria assim. E os olhos cheios de lágrimas, ele abriu a porta da prisão de Saint-Exupéry e disse para ele: me siga. E foi por corredores escuros, era noite, levou Saint-Exupéry por túneis e levou até o limite da periferia da cidade. E disse: vai embora. Porque ele era fácil atravessar a fronteira, estava próxima, ele não tinha grandes distâncias a percorrer. Então o soldado disse assim: olha, nesta direção o trajeto vai ser curto para você estar a salvo. Corre. E Saint-Exupéry correu. E chegou em solo, já livre do exército que o perseguiu, chegou em solo, procurou a família e foi então, e contou à família o acontecido. Feliz de ter reencontrado os seus. Ele diz que aquele homem tão duro, com uma aparência tão severa, que era o seu guardião, se amoleceu por uma lágrima de saudade das crianças, dos familiares. Saint-Exupéry nunca soube o que aconteceu com este soldado. Se pagou com a própria vida o ato que ele praticou. Ele nunca soube. Mas depois disso ele viveu muitos anos, falando sobre o amor, a vida, enfim, tornou-se esse escritor, escreveu a obra que nós conhecemos como O Pequeno Príncipe, graças a esse soldado. Então, por isso, Jesus está dizendo, né, que aquele que às vezes no mundo semeou uma montanha de cadáveres nas guerras, nas lutas, ele pode despertar por uma única lágrima de alguém. A gente não sabe o momento. A gente não sabe quando é que isso vai acontecer. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Então Paulo teve a sua porta de Damasco. Nós vamos ver um Francisco de Assis que também teve o seu momento de esclarecimento, de lucidez. Nós vamos ver uma Joana d'Arc que também teve o seu momento. São vários personagens e cada um de nós tem o seu momento de despertar, de enxergar a lição que está sendo oferecida a cada um. Portanto, meus amigos, nós temos que ter esperança. Essa é a palavra. E quando sabemos da eternidade do ser, da existência eterna, e que todos como filhos de Deus um dia despertarão para as coisas boas, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas eu não sei quando, mas será.
Será, porque todos estão na lei de evolução. Todos estão no movimento evolutivo, inseridos no movimento evolutivo. E por conta disso, as mudanças se processarão sim. Nós temos que ter essa atenção em oferecer sempre o melhor por conta disso. Joana, então, diz Jesus a ela, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios de redenção. Então, o apostolado do Evangelho não é a falação, não é sair trombeteando os versículos, falando disso, desse livro, daquele ponto do Evangelho, e entrar nos embates polêmicos, se foi escrito assim ou assado. Não é isso. O apostolado do Evangelho nem é a ritualística, seguir a ritualística de qualquer religião com fundamento cristão. Não é. O apostolado do Evangelho, da Boa Nova, é o de colaboração com o céu. Nós temos que ser colaboradores de Deus na terra, nos grandes princípios de redenção, de ajudar, colaborar nós mesmos, processando a nossa redenção, a nossa melhoria, e poder então ajudar outras criaturas a também processarem a sua melhoria, a sua redenção diante da lei de Deus. E aí Jesus diz a ela, sê fiel a Deus, ama o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Esta fala de Jesus é muito interessante, porque temos o amor, homem e mulher, marido e mulher, temos o amor de adultos, o amor que é o amor vinculado a sexo, amor vinculado a manifestações da sexualidade, temos o amor nesse aspecto. Por isso que o amor é separado em amor eros, né? Amor filia e amor ágape. Que o eros é esse todo da sensualidade. O amor filia é o de grupo familiar, de irmãos, fraternidade na terra. E o amor ágape é esse amor que se dá. Ágape é pão, é alimento. Então é aquele que se dá indistintamente às criaturas, ajudando-as de todas as formas. São níveis diferentes do amor, do nosso aprendizado. E quando Jesus diz a ela, olha, ama o teu esposo como se fosse um seu filho, é porque o amor de mãe é um negócio muito sério. O amor de mãe é uma expressão de amor onde essa dedicação, essa doação, essa preocupação e ocupação, onde se busca sempre o melhor, claro que temos exceção, gente, nem vamos levantar as exceções, porque é o que demonstram alguns espíritos ainda embrutecidos, ignorantes, espíritos ainda desavisados para a vida, que estão fazendo uma experiência e estão falhando na experiência. Mas, no geral, quando se chega a essa condição, é uma dedicação exclusiva. É mãe 24 horas. De manhã, tarde, noite, madrugada. E é aquela ocupação constante, mas que não causa dor, não causa dificuldade. Pelo contrário, é prazer de fazer, é prazer de atender, é prazer de manter todos bem. Então, o que ela está dizendo? O que ele está dizendo para Joana? Se ele é frívolo, se ele é leviano, se ele traz, se ele faz esse punhado de coisa errada e não te considera, ama como um filho. Serve a ele, atende. Atende à necessidade, cuida dele. Esse era o convite de Jesus, que ela mudasse a forma do amor. Seria uma forma de atenção, uma forma de carinho, uma forma de presença. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Porque há momentos
de desentendimento que, se for discutir, é capaz de virar briga muito séria com final muito infeliz. Jesus já aconselha, não discuta, porque aquela criatura não tem condição de entendimento, não tem alcance, é malhando em ferro frio. E ele se acha, então, aquele outro ser se acha no direito de impor seu jeito e de não aceitar opinião. Então, ele diz, olha, não discuta, só discuta o que seja razoável. O que não é razoável, nem entre nesse caminho, porque vai causar um turbilhão maior no seio familiar, diante dos filhos, envolvendo todas as pessoas da família. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Deus não se aborrece, não briga com aquele filho mais infiel que ele tem, com aquela criatura mais grosseira da face da terra. Ele continua em silêncio e continua agindo em favor de toda a criação, disponibilizando tudo para todos. Então, veja que o conselho para Joana era uma mudança de comportamento e uma mudança que iria fazer com que ela não sofresse tanto, porque ela estava sofrendo muito com isso. Então, a nossa amiga Eliane diz assim, eu tentei, mas não consegui, o meu final foi a separação. E muitas vezes acontece. Muitas vezes é como se nós aguentássemos levar aquele fardo que de repente se torna às vezes tão pesado, que a pessoa não aguenta. E ela vai levando aquele fardo até onde ela aguentar. Ali ela deposita. Na próxima encarnação a gente começa de onde parou. Já estará melhor, já estaremos mais fortes para continuar mais uma trajetória. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma página com o título Divórcio. É uma página assinada por Emmanuel. No Evangelho segundo o Espiritismo. Dizendo disso, que nós devemos tentar, sim, de todas as formas possíveis, nós devemos tentar a paz, a harmonia, o equilíbrio, conduzir a situação da melhor forma possível, até onde as nossas forças derem. E, na iminência de não ocorrer nenhuma agressão à pessoa, aos filhos, porque é melhor separar do que nós temos esse estado de violência dentro do lar, temos as dificuldades tão grandes dentro do próprio lar. É só um tempo. Eu entendo que a separação, depois das nossas tentativas, é importante ter a consciência tranquila de que se tentou. Não desistiu na primeira dificuldade. Tentou. E não deu. Não deu, era além das forças. Então, vamos ter consciência tranquila e continuar a vida, porque outra chance virá. E não importa, viu, gente? A gente fala assim, vai continuar de onde parou, e às vezes, Deus me livre, eu não quero isso. Mas não necessariamente como marido e mulher. De repente, aquele filho que chega, cai nos braços da mãe, né, por obra de Deus, para que ela cuide, e é aquele filho difícil. E é aquele que dá problema. Mas como mãe, ela desenvolve uma força maior do que como esposa. Agora é o filho. E ela vai cuidar. Ela vai cuidar. Então nós vemos isso. Que podemos até mudar os papéis. Mas enquanto não diluímos o mal entendido, as arestas, as dificuldades que foram estabelecidas, não estamos libertos. Vamos trocar papéis, mas vamos continuar nos ajudando mutuamente. É só um tempo. Descansa agora, porque lá no futuro, lá para frente, virá outra vez a convivência
nem sempre agradável. A convivência é difícil, mas que, olha que beleza, se vem como filho e de pequenino você já vai trabalhando aquelas tendências, ajudando, está lapidando aquela pedra preciosa, um diamante divino, está sendo lapidado em cada encarnação. Trabalho duro. Ninguém diz que garimpo é fácil. E ninguém diz que lapidação se faz em 2 minutos. É um trabalho duro, mas é um trabalho que vale a pena e necessário. Nós não somos os colaboradores, não é isso que Joana diz? De Jesus disse a Joana que ela precisava se tornar uma colaboradora de Deus para o reino dos céus na terra? O reino dos céus é a paz para todas as criaturas. Então, não nos preocupemos. Vamos levando quanto aguentamos. O momento que nós percebemos não dá mais ou existe um perigo no ar, vamos colocar a barreira. Vamos levantar a muralha. Vamos fechar os portões. Porque é perigoso, porque não é conveniente, porque não temos mais força. No futuro, nos ajuntaremos outra vez, para viver melhor. A mãe de André Luiz, ela, perdoe que agora eu fiquei na dúvida, não, é a mãe do André Luiz mesmo, que o pai do André Luiz, ele teve lá um caso com 2 jovens, e o próprio André Luiz teve um deslize assim, e ele então, a mãe disse, olha, nós vamos reencarnar e eu vou cuidar, elas virão como filhas para ele aprender um outro tipo de amor e eu vou cuidar dos 3. Porque as jovens se prejudicaram muito por culpa dele. E ele, totalmente, complicado. Então ela vinha para cuidar dos 3. Ela era um espírito já bem elevado, aguentava cuidar de 3. Às vezes a gente não aguenta 1. Mas estamos nesse exercício, estamos nesse trabalho e vale a pena. Então Jesus continua dizendo a Joana o seguinte: Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai. Olha o imperativo dele, vai. Porque a nossa obrigatoriedade é andar, é ir para frente. Seguir, segue, vai. Vai. Esforça-te também no silêncio. Evite a contenda, a discussão, a briga. Esforça-te também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, se for exigida uma palavra, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Fale o que é preciso falar. Seja algo para chamar atenção, seja algo para agradar, fale o que é preciso falar segundo o momento em que se está sendo solicitada a sua fala. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu te colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Olha quem era este marido difícil que ela tinha. O material divino que o céu colocou nas mãos dela. Para que ela pudesse talhar este material, fazer a obra de arte. Faz dele a obra da sua vida, uma obra fantástica de sabedoria e amor. É aquilo, quem está pronto vai receber tarefas. E Deus está contando com esses colaboradores para melhorar outros, para melhorar outras pessoas. E é um trabalho de todo dia, de toda hora. Vai, filha, ser fiel, dizia Jesus a ela. Ser fiel, tenha fidelidade à proposta da paz, à proposta do bem. Desde esse dia, a mulher de Cus experimentou na alma a claridade da constante resignação, sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Ela voltou
voltou para o lar, cuidando dos afazeres, porque havia na sociedade, né, judaica, havia então tarefas da esposa no lar, responsabilidades que ela tinha. E ela servia apenas para isso, para dar conta da casa. Então, ela volta, não agora para dar conta da casa, mas, além do trabalho, ativa na compreensão de Deus, ativa na compreensão dos seres que estão com ela na casa. Como se o ensinamento do mestre estivesse gravado indelevelmente na sua alma, considerou que antes de ser esposa de Cusa, antes de ser esposa na terra, ela já era filha daquele pai que do céu lhe conhecia a generosidade e sacrifícios. Antes de estarmos esposas, mães, pais, filhos, irmãos, antes dos papéis que vamos viver ou que estamos vivendo na nossa encarnação, antes disso nós somos filhos de Deus. E Deus conhece a cada um, conhece a capacidade de cada um, por isso não tem fardo pesado em ombro fraco. Está na medida do que nós somos capazes de dar conta. Às vezes fraquejamos. E o que Jesus disse? Que nós fôssemos até Ele, porque com Ele o fardo se tornaria mais leve e o jugo era suave. É isso, amor, paciência, é um trabalho sim de paciência, tudo passa assim, como diz a Ivone, tudo se renova com o amparo de Deus, um dia depois do outro, vamos um dia de cada vez. Não, e uma encarnação de cada vez. Não vamos mudar as criaturas da noite para o dia, nem a nós mesmos. Então, é todo um trabalho a ser feito por nós. E nós vamos parar aqui, porque a nossa hora venceu. Então, por conta disso, não encerramos o capítulo 15 falando de Joana de Cusa e das lições de Jesus para ela, das tarefas que ela estava abraçando e do desenrolar da sua vida nessa existência. Agradecemos muito aos amigos que estão conosco, tantos amigos aqui. E vamos nesse encerramento da nossa semana de estudos. Se Deus quiser, segunda-feira estaremos aqui, aí com a obra do André Luiz, a obra Nosso Lar. Os nossos vídeos estão todos ficando lá no canal Marina Ferri do YouTube. A gente tem pedido, vai lá, se cadastra, deixa um like, bate o sininho, porque isso movimenta, permite que essas reflexões vão seguindo, quem sabe serve para outras pessoas também, né? É uma manifestação, uma nossa contribuição, quem sabe as nossas pequenas reflexões aqui, as falas dos companheiros que vão ficando registradas, servem, outros estão vivendo as mesmas situações. Mas nós vamos buscando uma prece de Emmanuel, que está na obra A Luz da Oração, que se chama Oração Nossa, e diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o propósito sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe,
Que Jesus nos ilumine, que todos possam ter um fim de semana em paz, num reduto familiar mais tranquilo, que as luzes dos céus possam invadir os lares, levando a harmonia e o equilíbrio aos corações que lá habitam. Que Deus abençoe. Até segunda-feira, se Deus quiser.